Olá, bem-vindo! O Via Legal começa com uma história de reparação por uma injustiça. Um homem de Tocantins foi preso sem cometer qualquer crime. O motivo? O nome dele foi incluído indevidamente no cadastro do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Ele pediu na Justiça indenização por danos morais. Erros nas investigações, falhas na coleta de provas. O resultado é este. A cadeia por engano. Foi o que aconteceu com esse cidadão que prefere não se identificar. Mesmo inocente, foi encarcerado após ser confundido com um assaltante. Livre das grades, preso ao trauma. Depois que eu saí, passei até uns dias sem sair de casa, que as vizinhanças, né, começam a te olhar diferente. É complicado, é um constrangimento difícil, é difícil. E foi justamente para amenizar esse tipo de constrangimento que a Justiça Federal do Tocantins deu ganho de causa a um homem. Ele foi preso indevidamente por ter o nome incluído no cadastro do Banco Nacional de Mandados de Prisão. O crime havia sido cometido por outra pessoa, homônima, ou seja, que tinha o nome igual ao dele. Diante do erro, o cidadão inocente pediu indenização por danos morais e materiais. Ao analisar o processo, o juiz entendeu que, independentemente da ordem de prisão ter sido feita corretamente, o engano na inclusão dos dados no Banco Nacional de Mandados de Prisão já configura responsabilidade civil do Estado. Por isso, condenou a União a pagar indenização de R$30 mil por dano moral. Não há dados oficiais sobre o número de pessoas presas por falhas durante o processo de investigação, mas este advogado relata que não é um erro incomum. O que acontece muito hoje em delegacia de polícia, que eu tenho presenciado muito, é o fato de que quando o advogado chega para dar assistência aos seus clientes, geralmente ele já tem prestado esclarecimentos, isso sem a presença do advogado. E geralmente quando ele assina os documentos, principalmente o auto de prisão em flagrante, geralmente aquele documento ele já vem preparado, unicamente ele só assina. Isso talvez seja um erro mais grave que deve ser corrigido. Primeiramente eles têm que ter a certeza do indício, a autoria e a materialidade daquele crime, como foi praticado, né? De acordo com o último relatório do Conselho Nacional de Justiça, existem atualmente no Brasil mais de 602 mil presos. Desses, 95% são homens e 5% mulheres. 40% são presos provisórios, aqueles que aguardam julgamento. Entre os crimes mais praticados estão o roubo, com 27%, e o tráfico de drogas, com 24%. Por sorte, o nosso entrevistado, que era inocente, saiu dessa estatística. 10 dias depois de chegar à prisão, foi solto, já que a polícia identificou o verdadeiro culpado do crime. Mas, passados 8 anos, ele não esquece cada detalhe do que viveu. Eu estava trabalhando quando os policiais chegou lá com meu pai. Aí disseram que eu estava preso, mas sem saber o porquê, né? Me levou direto para a sala do delegado, né? Ele já começou perguntando onde estava a arma. Perguntou se eu sabia por que eu estava preso. Falei que não. Cheguei lá e falei que tinha sido preso inocente. Aí eles começam a rir de você e tal. E o psicólogo explica: viver uma situação dessas pode gerar inúmeros transtornos. Um dos efeitos do trauma é uma depressão, uma ansiedade, transtorno de pânico. Além disso, outras várias psicopatologias podem aparecer para a pessoa. Ele preferiu tocar a vida, mas também procurou a justiça e vai receber indenização por danos morais e materiais. Meio que revoltado, né? Pelo fato de você pagar por uma coisa que, né, não tem nada a ver. É difícil. Não tem dinheiro que paga. Mas, assim, ameniza, né?